E uma caneca, uma chaleira, uma colherzinha e um colherão. Um prato raso. Hoje tá diferente, hein, Dan? Tá diferente, hoje tá animado, hein, Já Alan? começamos animado, hein? E um facão. E um saleiro. O quê? Um açucareiro. O pessoal E de a casa já panela? conhece, E hein? uma panela que faz feijão. Viro, vira, virou. Viro, vira, virou. Olha só! Sensacional, hein? Maravilhoso, hein? Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Muito obrigada. Sara, seja bem-vinda. Léo, Muito obrigado. seja bem-vindo, meu irmão. Léo, seja Obrigado, bem-vindo aqui no Com Fidelidade. Começamos de uma forma diferente hoje, hein, gente? Muito boa noite para você que nos acompanha. Seja bem-vindo ao nosso podcast, 19º episódio aqui do nosso podcast Com Fidelidade. Uma alegria, vocês já viram aqui quem está conosco, a Sara e o Léo. Daqui a pouco eles vão se apresentar. Vamos falar bastante sobre música hoje, hein? Hoje, aquilo que a gente sempre fala, né, Alan? O podcast, ele traz formação, informação. E hoje vai trazer muita música também, né? Junto com informação, né? É. Muita informação boa. Um tema muito importante que às vezes as pessoas estão passando dentro de casa, na escola, às vezes na igreja, vê algumas situações aqui. A gente vai falar bastante sobre esse mês que é o Abril Azul. É isso aí. Um mês muito importante, com uma causa muito importante, Sim, né? com certeza. Daqui a pouco a Sara vai falar um pouquinho pra gente. E como que a profissão desses nossos irmãos podem ajudar também essas pessoas, né? Não só essas pessoas que têm autismo ou algum transtorno, mas tantas outras pessoas também que passam pelas mãos dessas pessoas e que já ouvimos alguns relatos aqui do Léo, né? Sim, Depois ele sim. vai falar aqui pra gente. Pessoas que estão doentes e que através da profissão deles recebe ali um acalento, recebe ali me fugiu a palavra, mas um consolo, né? Um conforto, Um alívio, um alívio, consolo. um conforto através da música. Então, certeza. sejam muito bem-vindos a esse nosso programa mais uma vez. Não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no nosso canal para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo dessa noite. Bom? E lembre de ativar as notificações, porque quando a gente sobe aqui algum vídeo do podcast Com Fidelidade, ou a comunidade sobe uma formação, uma pregação, um retiro, Muita coisa boa. você recebe aí as notificações. E como hoje nós vamos falar de pessoas, a gente não pode falar do livro do nosso fundador. Pode deixar Não de pode falar. deixar de falar, né? Isso aí. Corrige aí, a correção é ao vivo, hein? Temperamento sob controle. É o livro do nosso fundador que nós estamos falando aqui em todos os episódios do nosso podcast. Como harmonizar o seu temperamento à luz da fé e da filosofia cristã. Você que sabe qual é o seu temperamento, vai te ajudar muito a aprofundar nele. Com certeza. Você que ainda não sabe o que é esse negócio de temperamento, eu vejo um monte de gente falar, vejo um monte de vídeo na internet, mas não sei discernir, não sei saber qual é o meu. Compre esse livro que vai te ajudar muito a identificar o seu temperamento. É um livro de fácil leitura, Com né? certeza. Tem várias tabelas, várias figuras que vai te auxiliar muito aí para que você possa entender um pouco mais sobre o seu temperamento. Quem tá lendo o livro, né, que fala com a gente, partilha um pouquinho. O pessoal que vem aqui no podcast, que adquire o livro também, né? Inclusive tem o QR Code aqui desse lado. Desse lado aqui, que você pode adquirir o seu, tanto o livro físico como o e-book, e as pessoas têm falado que tem ajudado muito, por quê? O fundador, né, nosso fundador, o Daniel, ele conseguiu colocar numa linguagem atual aquilo que São Tomás de Aquino, o padre Antônio Roio Marim falou sobre os temperamentos. Além de toda a vivência dele, fraterna, comunitária. 25 anos só, 25 anos só de comunidade, muita gente, muita vivência com vários temperamentos. Então é uma linguagem que é de fácil entendimento, né? É muito bom ouvir os relatos do que as pessoas estão falando do livro do Daniel. Então, adquira o seu e seja também canal da providência para a nossa comunidade através da sua ajuda. Amém?
Vamos lá? Vamos lá. Dar início a essa noite de bate-papo com os nossos convidados. Hoje dá vontade de pedir a música já, né? Toca mais uma. A gente estava aqui nos bastidores, né? E já preparando aqui tudo. Alan lembrando de algumas músicas, os irmãos aqui já tocando tudo. Vai ser muito bom essa noite, né? Vai ser, sim. Nós estamos aqui, como eu disse, com a Sara e com o Léo, que são musicoterapeutas, né? Eles vão falar um pouquinho pra gente o que é um musicoterapeuta, o que um musicoterapeuta faz. Mas antes se apresentem, né, formalmente. Sara, quantos anos, casado, solteiro? Fiquem à vontade. Tá certo. Primeiro eu quero agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Sou fã da comunidade Fidelidade, tenho um carinho muito grande, já tive algumas coisas da comunidade. Agora aqui no podcast, achei muito chique, gente. Podcast. Então é um carinho muito grande. E também de estar aqui falando sobre a musicoterapia. A gente vai falar um pouquinho do Abril Azul, né? Mas eu sou a Sara, como já foi apresentada. Tenho 28 anos. Daqui a pouco eu faço 29, semana que vem. Olha só. Gente, já quero parabéns, musical, bolo. Sou musicoterapeuta, me formei em 2018. Na graduação em musicoterapia, depois eu fiz especialização em musicoterapia também. Legal. Aplicada do desenvolvimento ao envelhecimento. Então a musicoterapia, ela é uma faculdade, é uma profissão. É isso que eu ia perguntar. Já tirou uma dúvida aqui, ó. Então é uma graduação. Uma graduação. Eu fiz a graduação, foram 4 anos de graduação, 1 ano e meio de especialização. Caramba, Aí depois legal, disso eu fui pra logoterapia, que foi o que amarrou Fechou tudo. tudo. Que amarrou tudo. Hoje, eu tenho uma especialização dentro do contexto dos transtornos do neurodesenvolvimento, então o autismo ele tá dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, dou aulas para musicoterapeuta, supervisiono, e hoje eu faço um trabalho na cidade, aqui em São Bernardo do Campo, junto com o vereador Jorge Araújo. Né, nessa parte de inclusão, o vereador que faz parte aqui da comunidade. Faz parte aqui da nossa Já comunidade. esteve aqui. Já esteve aqui também, batendo um papo. Inclusive, né, antes do Léo se apresentar, você que quer conhecer um pouco mais desse trabalho, né? A Sara falou do vereador Jorge Araújo, tem um podcast dele falando desses trabalhos. Sim. Né, aqui, então volta aí na playlist do podcast, você vai ver um episódio falando sobre esses trabalhos para a sociedade aqui, que é desenvolvido em São Bernardo do Campo. Léo, se apresenta aí para nossa audiência, querido. Primeiramente, agradecer o convite de vocês, da Sara, por estar podendo fazer parte disso. Bom, eu sou Leonardo, tenho 46 anos de idade. 46? 46. Não parece não. Tô bem? Rapaz. Tá bem, cara. Obrigado. Eu sou formado em música, minha primeira graduação é em música, tô pós-graduado em educação musical. E terminei recentemente uma pós-graduação em musicoterapia, que também me habilita a ser musicoterapeuta, que é uma pós-graduação que já não habilita mais. Acabou, quem se habilitou até o final do ano passado não tem mais essa possibilidade. Porque regulamentou, exatamente. Agora somente as graduações, né? De que eu entendo, vejo com muito bons olhos, né? Acho muito interessante. A formação que a Sara tem, eu preciso ser sincero, né? É superior que a minha. Mas eu tô indo no caminho e tô correndo atrás. E você tá com um especialista aqui. Não, eu tenho uma amiga especialista. Eu tenho uma amiga super especialista, então eu tô tranquilo, tô bem amparado. Qualquer dúvida, já entre em contato, vai crescendo. Que legal. E o Léo tá aqui com a Amanda também, a namorada dele, né? Que tá ali atrás. Seja bem-vinda, viu, Amanda? Futura musicoterapeuta também. Eu pensei que ele já ia mandar uma futura esposa. E também futura esposa. Aê! Provavelmente. E de fato, futura esposa vai acontecer antes de ser musicoterapeuta. Tá gravado, hein, Já Amanda? tá. Pode deixar, gravado, hein? A gente disponibiliza esse corte. O Júnior aqui, que é o responsável técnico aqui do nosso podcast, prepara esse corte. Que vai pra Manda pra Amanda, não manda nem pro Léo. Que legal. Você falou, Sara, sobre o Abril Azul, né? Nós temos essa campanha aqui na cidade de São Bernardo do Campo. Fala um pouquinho pra gente como é que surgiu isso, né? O que é o Abril Azul? O que ele abrange? O que ele abrange? Como surgiu? O trabalho que é feito? Fala um pouquinho pra gente. Maravilha.
Eu queria voltar um pouquinho no tempo, então, para explicar o porquê do Abril Azul e por que ser azul, né? O contexto do transtorno do espectro autista é algo que hoje a gente escuta muito as pessoas falarem. Tem bastante divulgação hoje, né? Ainda precisa de muito mais. Mas hoje o autismo, ele é algo que já tá muito na boca das pessoas, no imaginário das pessoas. Né, hoje já tem assim, nossa, eu vi fulano, ele tinha esse comportamento, será que era autista? Porque as pessoas já estão começando a entender o que é, e é muito fruto dessa campanha do Abril Azul também. Legal. Né, mas lá nos anos 1900 e tantos, né, quando ainda não tinha uma ideia do que era o autismo e o que eram os transtornos de maneira geral, todas as pessoas que tinham algum tipo de transtorno eram tratadas como alguém que tinha bem antigamente, como se fosse possuído, uma questão espiritual, ou mandavam pessoas para manicômios, ou usavam camisa de força, ou eletrochoques e várias coisas, né? Tem casos de pessoas que ficavam amarradas, acorrentadas. Esse tratamento bem rudimentar. Assim, né? Porque, assim, tem os níveis dentro do espectro, né? E as pessoas que têm um nível de suporte 3, que têm mais dificuldades, têm comportamentos mais restritos, enfim... não se sabia lidar e se usava de maneira do que tinha naquela época, né? Então, quem começa um movimento de entender o autismo depois que começa a se falar do diagnóstico, que é um transtorno psiquiátrico e tudo mais, são as mães que começam a fazer um trabalho. Nossa. Porque antigamente, se tinha que o autismo era culpa da mãe que não deu afeto para a criança. Caraca, tinha Olha, essa... Tinha. Caraca, então, assim, tem até algumas linhas teóricas antigas que falam da mãe geladeira. Então, se a mãe não deu afeto, foi geladeira, foi gelada com a criança, foi fria, ela vira autista. Nossa. Caraca, então, tinha movimentos até que tiravam a criança da mãe e tratavam a mãe. Meu, mas aí não surtia algum efeito, alguma coisa? Não, e tipo? ainda, imagina a carga, né? Isso Sim. tudo. Aí até se entender que não, autismo é uma questão genética, é um transtorno, não tem nada a ver com a mãe. Na verdade, a prevalência maior é que vem da genética do pai, não da mãe. Aí, ó. Né? Então, assim, até os estudos irem avançando, nossa, imagina quanto que essas famílias, essas pessoas sofreram, né? Então, tinha-se um movimento punitivo, entre aspas, entre aspas não, de fato punitivo para a família, historicamente, e foram os pais, as associações de pais que começaram a fazer um movimento para divulgar de fato o que é autismo, para ir mudando essa mentalidade, estudar o que é. Então, a força da comunidade atípica, das mães atípicas, ela é extremamente importante, né? E aí, por que o azul? Então, começa todo um processo de conscientização, Sim. que nasce principalmente das famílias, né? Isso aqui no Brasil ou Mundo. no mundo? No mundo. E aí começa um movimento das famílias para trabalhar a parte da conscientização. Quando se cria um mês azul, um mês do Abril Azul, um mês para a conscientização, a ideia de fato é que continuar falando o que é de fato o transtorno, o que de fato é o autismo, tirar esses estereótipos da sociedade cultural para entender o que é e colocar e buscar as causas reais, né? Não é culpa da mãe, não é a pessoa... Tratar como deve ser tratado, né? Exato. Né? E saber de fato como que eu posso ajudar essa pessoa a se desenvolver. Por que é azul? Porque até então a maior prevalência que se tinha era em meninos, homens. Caramba. Por isso que é azul. Mas na verdade hoje a gente vê que tem uma crescente de diagnósticos, né? Não só pela questão assim de fato, será que tem mais autistas do que se tinha antes? Hoje tem mais divulgação, né? Sim. Então as pessoas acabam tendo mais acesso ao que é para buscar um diagnóstico e tratamento. Então, tem uma coisa interessante, um dado interessante que a gente consegue visualizar de forma mais clara em meninos. Então é mais fácil diagnosticar meninos. Nas meninas é um pouco mais sutil, é mais difícil. Quando aparece nas meninas são casos mais extremos, né? Mas também tem tem ali os estudos para as prevalências. Por isso o azul. Só que hoje já tem se discutido em tirar esse nome Abril Azul e colocar um outro contexto, porque não tem só meninos, né? Mas por conta disso. E é isso que é o Abril Azul. A ideia de trazer... O contexto histórico é isso. É isso. Então a ideia é trazer a questão da conscientização do que é de fato. Né? Então se tira, não tem mais autista em manicômio, não tem mais essas coisas todas. Hoje a gente traz para o contexto de tratamento, de ajudar essas pessoas a se desenvolverem, porque não é uma doença,
é um transtorno do neurodesenvolvimento e a pessoa pode, com certeza, aí, se desenvolver na medida que recebe o tratamento adequado. E essa questão do autismo, assim, como que a gente pode ter um diagnóstico só pelo jeito da pessoa, já dá para falar, não, isso aí é autismo mesmo, né? Ou não, tem que ir em algum especialista? Qual que é o caminho, às vezes, se a família desconfia, para conseguir diagnosticar essa questão do autismo? O autismo, ele tem os critérios diagnósticos, né? Então, assim, eu não posso olhar e falar assim, essa pessoa é autista e pronto, ela é autista. Não é assim, né? Tem os critérios determinados no DSM-5, que vai dizer quais são os pontos ali que precisam observar. Então, a pessoa ela vai apresentar dificuldade na comunicação, dificuldade na interação social, comportamentos restritos. Mas quem que vai avaliar isso? O psiquiatra, né, o médico ali que está acompanhando, mas essa pessoa precisa passar por uma avaliação neuropsicológica. E o que é uma avaliação neuropsicológica? Não é só um especialista, tem que ser uma equipe. É uma equipe. Dentro dessa avaliação, ela vai passar pela fono, pela TO, pela físio, né, por vários especialistas, psicólogo. E aí ali ela vai fechar um diagnóstico para entender quais são os padrões para ver se encaixa dentro dos critérios do autismo. E geralmente essa avaliação já vai ver se TDAH, outros transtornos, então é bem completo, né? E não é uma coisa da noite pro dia, é um processo. Dura meses. Sim. Então não é igual, sei lá, pessoal tirar o sangue e falar, você tá com isso. É igual, tipo, tá com diabetes aqui, dá pra ver pelo exame e tal. Não, é um processo um pouquinho mais longo. Uma vez que nasce com autismo, vai morrer com autismo, mas na medida que a pessoa vai tratando os déficits do transtorno, ela vai tendo uma qualidade de vida melhor. Mas é mais ou menos por aí. Sim. Então, uma dúvida, Osara. A pessoa que ela é diagnosticada com autismo, quando começa a fazer o tratamento tudo certinho, ela regride nessa questão do autismo ou não? Ela vai ser autista pelo resto da vida? Não sei se deu para entender a minha pergunta. Sim. Pensa que, assim, o autismo ele é uma condição que a pessoa nasce. Uhum. Então, se eu nasço com essa condição, é a mesma coisa do temperamento. Né? Eu achei legal o jeito que vocês colocaram, que o Daniel, né, colocou. Como harmonizar o seu temperamento, né? A gente tá falando de musicoterapia e música. Como harmonizar a pessoa, né? O Daniel é músico também. Eu sei. Né? O autismo é algo que você nasce assim como você nasce com o seu temperamento, assim como você nasce com outras condições, né? E por que chama espectro? É como se fosse uma régua, o autismo. Dentro dessa régua eu tenho níveis. Os níveis são determinados pela quantidade de suporte que eu preciso. Né? Então não é que assim, nossa, ele tem mais autismo que o outro. Não, autismo é autismo. Só que eu tenho dentro dessa régua, dentro desse espectro, os níveis de suporte que eu vou precisar. O que vai determinar esse nível de suporte? Se eu preciso de um suporte leve, se eu sou nível 1, é que eu preciso de pouco suporte para viver. Então, eu tenho condição de me vestir, de comer, de falar, de pegar, de me comunicar, de mostrar o que eu quero. Eu tenho mais independência. O nível de suporte 2, eu preciso mais de suporte. Eu não tenho tanta facilidade assim para fazer as coisas. O nível 3 é muito suporte. A pessoa que até, às vezes, para beber água, ela precisa, para ir ao banheiro, para se limpar. Então, ela precisa de muito suporte porque ela tem muito mais dificuldade. Na medida que a pessoa vai para terapia, começa a fazer todo um tratamento com a terapia ocupacional, para aprender a fazer coisas do dia a dia, de atividade de vida diária, com a fonoaudiologia, para aprender melhor se comunicar, com a psicologia, para poder fazer comportamento, com a musicoterapia, que vai somar tudo isso. Exatamente. Né? E na medida que a pessoa vai aprendendo essas funções que ela não aprendeu sozinha, ela vai melhorando no espectro. Ela vai descendo esse nível. Ela vai diminuindo a quantidade de suporte. Tem pessoas que saem do nível 3, vai para um nível 2. Tem pessoas do nível 2 que saem do nível 1. Assim como tem pessoas do nível 1 que, se não tiver um tratamento adequado, ela pode chegar até o nível 3. Quantos, né, nessa questão, você disse, né, que antigamente não tinha esse suporte, esse olhar. Quantas pessoas que talvez tinham um nível 1, que se tivesse tido um pouquinho de atenção, tratamento, poderiam ter mantido ali, melhorado, mas talvez subiram o nível de suporte por não ter tido esse acompanhamento desde cedo, né? E essa questão do espectro, assim, do autista, tem alguma idade que dá para identificar
ou qualquer fase da vida a pessoa pode falar, ó, eu acho que a pessoa tem, com que idade, se o pai ou a mãe, é o pessoal que está assistindo a gente aí em casa, suspeitar de alguma coisa, né, tem muita informação hoje, com que idade seria interessante buscar complementando essa um psicólogo, né, um psiquiatra para acompanhar? Pergunta do Dan, quais indícios assim que seria legal a pessoa observar para poder buscar essa ajuda, né? Tal comportamento, não sei se é uma regra, mas talvez algumas dicas assim práticas de como identificar. Tá. Primeiro, assim, o autismo, o TDAH, os transtornos do neurodesenvolvimento, geralmente se diagnostica um pouco mais pra frente, né? Então tem alguns critérios, com 2, 3 anos. O autismo e o TDAH. Nossa. O autismo. Aqui a gente vai abrir vários espectros também. Como é que eu respondo a primeira pergunta? Eu já tenho essa. Só um parêntese, por gentileza. Tá, o transtorno do espectro autista, ele tem, assim, a gente não consegue falar de uma causa específica dele, porque é muita coisa ao mesmo tempo. Não consigo olhar para o cérebro de uma pessoa autista e falar, né, é muita coisa que envolve. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele tem uma questão neurológica bem específica, que é a dificuldade de secretar dopamina. Sim. Né? Então, isso vai influenciar principalmente na parte da atenção, né? E para captar, porque eu só aprendo se o primeiro requisito para aprendizagem é a atenção. Então, por que a pessoa com TDAH tem dificuldade de aprender na escola, por exemplo, que é um dos requisitos, é a questão da criança estar na escola? Porque ela não tem atenção. Então, se ela não tem atenção, não tem memória para aquilo, né? Então, esse é um ponto. E a hiperatividade também é um funcionamento diferente também do cérebro nesse contexto. Então, é mais específico, mas que vai pegar toda... Sim. E é muito bacana poder falar disso, porque eu sou um TDAH puríssimo. Não sei se a Sara sabia, eu nunca tinha percebido, mas eu sou um TDAH puro, 100%. Caraca, velho. E, claro, mas quando a gente cria hiperfoco em algumas coisas, nós que temos TDAH, a gente consegue desenvolver. Por exemplo, música, eu consegui desenvolver porque é uma coisa que eu gosto muito, eu sei tocar muitos instrumentos, né? Mas eu lembro, eu só fui diagnosticado depois dos 30 e poucos anos de idade. Mas, tá grandinho já, sim, meu. já. E aí eu entendi que, poxa, eu consegui depois do meu diagnóstico entender o porquê que na escola em algumas matérias eu não ia bem. Porque eu ia muito bem nas que eu gostava e nas que eu não tinha muito interesse eu não prestava atenção, entendeu? Voava uma borboleta, eu olhava pra borboleta, pra mim tava tudo certo. E até hoje ainda tem um pouco disso, mas com o passar do tempo a gente começa a entender melhor, né? Durante um tempo eu tomei medicação, mas hoje em dia eu não tomo mais nada e consigo lidar muito bem. Que bacana que a Sara falou, é isso mesmo, é bem isso mesmo. E eu me sinto super confortável de falar sobre isso, porque a gente consegue ter uma vida super normal, formado, ser profissionais, inclusive ser um musicoterapeuta. É isso aí. Que legal. É isso aí. Então o TDAH, ele é mais uma questão de excitação e inibição do cérebro. É isso. E aí essa dificuldade de eu conseguir focar e tudo mais, aí vai pegar no corpo, vai pegar, né, a criança não consegue ficar sentada, a pessoa não consegue parar, focar, porque tem essas... Mas quando pega algo que a pessoa gosta, que faz sentido, que capta a atenção, libera mais dopamina, ajuda a pessoa a se ordenar. É isso. Então o TDAH é algo, vamos dizer assim, fisiológico mesmo, algo que dá para ter um acompanhamento, talvez só com o neuropsicólogo. E é importante também. É importante também a parte psicológica para a pessoa aprender a lidar com esses comportamentos também, né? E o autismo, ele vai pegar um pouco. Existe muita associação do TDAH associado ao autismo. São transtornos diferentes, mas a mesma pessoa pode ter. Sim. Né? Então, é muito comum na clínica, né? A gente encontrar autistas que também são TDAH, autistas que também têm outros transtornos, né? Então, mas o autismo tem um funcionamento diferente. E aí, para responder a pergunta anterior, de quando que eu começo a observar. Isto posto. Quando que eu começo a observar os comportamentos? Para a parte de diagnóstico, a criança, por exemplo, do TDAH, ela precisa ter começado a escola. Sim. Né? Por quê? Porque onde que eu vou ver se ela tá aprendendo ou não? Na escola. Então, ela vai, né, 5, 6 anos para começar a ver. O autismo, por volta dos 2, 3 anos que eles vão começar a fechar diagnóstico, mas eu consigo observar desde muito pequenininho, porque a pessoa nasce com autismo.
né? Mas aí tem um fator importante, porque assim, é comum a criança já nascer com alguns que você já começa a ver. A mãe tá dando mamar, a criança não olha pra mãe, não tem aquele sorriso social que a criança tem, a lalação não vem, né? O lá da criança não vem, é uma criança muito quietinha, fica brincando sozinha, estereotipando, não olha pros outros. Então, isso são pontos de atenção, né? Tem um monte de criança brincando, ela não interessa pelas crianças, ela interessa por algum objeto, às vezes um objeto que não tem função de brinquedo, e ela dá E ela imagina o brinquedo, sim, e brinca. E aí fica ali estereotipando por horas. Então, isso é um ponto de atenção. Inclusive, atendi uma bebê de 6 meses. 6 meses? 6 meses, que a mãe era psicóloga. Então, a mãe já e sabia. aí ela percebeu alguns sinais, né? E eram sinais, assim, muito... Nossa, para arrancar um sorriso dela, era muito difícil. Assim, evitava o contato visual. Então, você vê, assim, um olhar bem minucioso, tão pequenininha, você já começa... Porque tem os marcos do desenvolvimento. Sim. Então, a criança de 6 meses já tá dando uma risadinha, já tá interagindo, né? Já tá... Às vezes já brinca daquele de achou, né? Se cobre, cadê? Já tá localizando. Né? Então, tem um atraso aí, né? É autismo, não é? Não sei. Mas tem um atraso daquilo que era o esperado pra fase. Agora, acontece também no autismo da criança ter um desenvolvimento aparentemente natural, dentro do esperado, e quando chega com 2 anos de idade, alguma coisa acontece que ela perde o que ela tinha. Então, a criança falava, agora não fala mais. A criança estava andando, agora não está mais andando. A criança olhava, agora não está mais olhando. O que aconteceu com essa criança? Aí tem a coisa da poda neural, né? O nosso cérebro... Vocês já ouviram falar nos 100 bilhões de neurônios? Sim. Já ouviram essa expressão? Que o bebezinho nasce com 100 bilhões de neurônios, muitos neurônios, né? É um mundo de possibilidades, um cérebro de uma criança que acabou de nascer. Porque é um cérebro que tá ali falando assim, me dê função para esses neurônios. E aí tudo que a gente vai aprendendo, o neurônio vai conectando e dando sentido. Então, a criança fazia mamá porque tava experimentando que tinha boca, faz mamar, e a mãe olha para ela e fala... Mamãe! Eu tô acabando com a graça das mães agora. Isso que eu ia pensar a mesma coisa. Acabou com o sonho das mães. Mas a criança falou mamá, não mamá. Na verdade, ela tava só experimentando a boca dela. O som. Porque os primeiros fonemas que a criança aprende são os bilabiais, que é o m, p, b. Por isso que o mãe vem primeiro, o pai vem primeiro, e não vovó. Né? Porque é mais difícil. Agora, o m, p, b é lábio. Então, a criança fica aqui. Primeiro ela faz as vogais, ai, que não tem som, não tem encontro nenhum. Depois vem os lábios, m, p, b. Então, ela tá lá brincando com a boca dela. Ela descobriu, assim como ela descobre que tem mão, que tem pé, ela descobre que tem boca e que sai som. Aí vai brincando. E aí, em algum momento... A criança faz mamãe e a mãe faz uma festa. E ela fala, gente, o que é isso? O que aconteceu? Ela fez mã e a mãe faz uma festa. Ela faz pã e o pai faz uma festa. E aí ela começa a perceber que toda vez que ela faz a mãe aparece. Tem festa. Mas são festas diferentes. A festa da mãe e a festa do pai, né? Então ela vai começando a processar que, então aqueles neurôniozinhos que estão agindo pra fazer o mã e o pã vão ganhando significado. Nossa, quando eu faço mamã, minha mãe aparece. E não só quando eu choro. Então, se eu parar de chorar e fizer só mamã, minha mãe aparece? Aí a criança vai parando de chorar e começa a fazer mamãe. Eu tenho um filho de 2 anos, né? E ele tem um fonema assim que ele fala com esse fonema, ele chora com esse fonema, ele ri com esse, que é o TT, né? TT. Enquanto não vem uma garrafinha com líquido branco o TT mesmo. Não para esse fonema. Esse aí eu não conseguiu tirar dele ainda. Cheio de significado. Esse daí, desde de nós de pequenininho, é o TT. Eu já tentei ensinar que é o leite, mas não vai, é o TT. Aí, ó. Então, assim, é interessante, porque os neurôniozinhos da criança ali estão todos conectando. Então, tudo que a criança vai tendo de estímulo vai configurando esse cérebro. Ele vai entendendo que, nossa, isso aqui é pra isso aqui é pra aquilo. Então, vai configurando. E aí, esse cérebro que veio ali com 100 bilhões de neurônios, né? Uhum. E vai fazendo essas conexões. Chega um momento da vida do desenvolvimento infantil e do desenvolvimento de maneira geral, que o cérebro olha e fala assim, bom, deixa eu ver aqui o que eu tenho nesse cérebro, quantos neurônios eu tenho. Será que eu preciso de tudo isso mesmo?
que é importante aqui? Ela já aprendeu a fazer mamã, pabã, mamã, o que ela... Ó, esse sistema aqui ela tá usando. Isso aqui ela não tá usando muito não, acho que tá sobrando. Então ele faz uma poda neural. Acontece uma poda. Nessa poda é como se o cérebro estivesse se reconfigurando. Só que ele não precisa, então vamos focar no que ele precisa. Então, por isso que a criança ela aprende com mais facilidade do que a gente adulto. Porque a gente foi passando por podas neurais e hoje a gente meio que tem aquilo que a gente mais usa. Já tá estruturado. O armazenamento tá cheio já, né? Não, mas na verdade isso continua acontecendo até a gente morrer. Que isso chama neuroplasticidade, que é o cérebro se configurando. Ele é plástico, né? Então, se eu vou aprender uma coisa nova, meu cérebro vai começar a fazer a mesma coisa do pã, bã, mã lá. Ele vai começar a fazer conexões para aprender aquilo novo. Só que agora não tenho tantas quanto eu tinha quando eu era um bebê. Por isso que quando a gente coloca a criança pra fazer balé, pra fazer judô, pra fazer música, pra fazer não sei o quê, pra fazer não sei o que lá. Ela aprende tudo, né? Porque o cérebro dela tá muito propício pra isso. Às vezes a gente fala assim, nossa, ela aprendeu só de olhar, né? E uma vez ali já... É isso. Principalmente pular um muro, subir uma cadeira. Mexer no celular. Mexer no celular. Mas o que acontece? Por que eu tô dando toda essa volta? Quando vai acontecer uma poda neural, que é ali por volta dos 2 anos de idade... de uma criança que tem um cérebro autista, pode ser que essa poda venha com alguns defeitos. E aí a poda que é feita naquilo que não era para ser podado. Então ela falava, parou de falar, ela andava, parou de andar. Então ela perde algumas habilidades nessa poda. Então eles chamam de autismo de regressão. Que a criança parecia ter um desenvolvimento típico, mas aí de repente ela fica autista. Não é isso. Né, mas fica evidente na poda neural. E aí tem alguns casos que a gente vai ver mais ali por volta dos 2 anos e outros que a gente já começa a ver com um olhar mais atento com os marcos do desenvolvimento antes. Nossa, que bacana, hein? Que aula, hein? Interessante, né? Não, temos uma aula aqui agora sobre o TEA, né? O transtorno do espectro autista. Agora eu aprendi. E do TDAH. Tem um H no final. Esses dias a gente estava... debatendo a pauta aqui do pó. E o H? E o A? Agora aprendemos. Por isso que eu perguntei, não podia deixar passar essa Claro, né? Que é podcast com fidelidade, é informação o tempo todo, né? todo. A gente aprende na comunidade, né? Tudo é formação. Tudo é formação. Todo podcast nosso é uma formação pra gente também, né? É muito aprendizado. Todo o testemunho, as profissões, as pessoas que vêm partilhar aqui com a gente aprende muita coisa, viu? A vida, né? Nosso cérebro vai se adaptando aqui, ó. Vai se armazenando aqui. É plástico. Deixa eu só fazer um parênteses que é importante, que assim, a pergunta foi quando que eu começo a ver para poder ter um diagnóstico? Mas aí a nossa responsabilidade como terapeuta, né, Léo, é trazer assim, que não espere ter o diagnóstico para começar o tratamento. Né? Se você já identifica que o seu filho tem algum tipo de atraso, né? Então, e a melhor coisa é quando você convive com outras crianças, porque aí você vê aquilo que é o padrão, né? O marco do desenvolvimento. Papais, mamães, estudem marcos do neurodesenvolvimento. Quando que a criança começa a olhar? Quando que a criança tem um sorriso social? Quando que a criança... Lógico que não vai ser exato para cada um, mas tem um mais ou menos parecido, né? Tem um padrão parecido. Então assim, poxa, minha criança vai fazer 1 ano de idade e não emite um som. Eu vou esperar chegar 2 anos para ter um diagnóstico? Não, agora eu vou começar uma fono. Com diagnóstico ou sem, eu preciso buscar dentro daquela janela do desenvolvimento. Por quê? Aquele momento que o cérebro está propício para aprender tudo. Então, quanto mais estimular, é melhor você estimular mais e a criança só se desenvolver mais do que você ficar esperando e ela perder essa janela de desenvolvimento importante. Então, não esperem diagnóstico. Percebeu, eu já levo. Então, fica o recado Legal, assim para os pais terem essa atenção, esse olhar mesmo para os filhos, né? Sim. Não é só pegar, deixar na escola, pegar e pôr para dormir. Não. Olha os filhos, né? Brinque, converse, perceba. E os marcos do desenvolvimento infantil. Marcos do neurodesenvolvimento. Aí você vai ver tudo lá de comunicação, desenvolvimento motor, comportamentos, tudo. Você tem um e-book, Sara? Já disse, né? Faz um e-book pra nós. Deveria fazer. Vamos lançar aqui no podcast. Vamos lançar o seu e-book sobre os marcos do desenvolvimento neuroinfantil. Olha. Do neurodesenvolvimento infantil. Aí, ó. Já tem até o título. E tudo isso você aprendeu na faculdade de musicoterapia ou você fez alguma especialização nessa área? Ou foi a vida que foi te ensinando? Eu acho que é tudo isso.
Porque a musicoterapia, a graduação, ela é muito genérica, né? Porque o musicoterapeuta não atua só com neurodesenvolvimento. O musicoterapeuta pode trabalhar com criança, com transtorno, sem transtorno, em escola, em clínica, em empresa, em consultório particular, domiciliar, com idoso, com casal, com adulto, para você se conhecer. Em qualquer contexto. Sim. Hospital. Então, assim, na faculdade eu aprendo um cadinho de tudo. Né? E aí eu me especializei em musicoterapia aplicada do desenvolvimento ao envelhecimento, que também é um apanhadão geral, mas é mais específico para o desenvolvimento humano, né? Mas foi muito a clínica. Sim. Porque quando você... E é isso, assim, uma coisa é a teoria, mas onde você aprende, né, Léo? Sim, claro. É com eles ali no dia a dia. No dia a dia. E aí é interessante isso, porque aí você começa a ver um paciente e outro, fala, nossa, esse tem a mesma idade do outro. Você consegue perceber. Mas esse faz uma coisa que o outro não consegue fazer. Sim. E o outro... Caraca. Aí quando você olha uma criança típica, pra mim, como eu fiquei muito tempo mergulhada na clínica, atendendo 40 horas semanais. Nossa. Sem parar. Chegava no final de semana rouca. E aí eu via ver uma criança com desenvolvimento típico, me dava um nó na minha cabeça. Como que faz? Como que pode? Nossa, mas como que ela tem 2 anos de idade e faz tudo isso? Você já teve essa impressão também, Léo? Sim, sempre tenho. Sempre tenho. E é muito gostoso de vivenciar isso, porque nós, como musicoterapeutas, estamos ali em uma situação onde não é só a criança, é a família, sabe? Assim, é uma situação muito complexa, assim. São várias camadas, né? Melhor dizendo. Mas, sim, me acontece o mesmo que acontece com a Sara. Quando a gente vê uma criança típica, com uma idade de 2, 3 anos, fazendo 1000 coisas, a gente fala, pô, alguma coisa parece que tá errada, né? Por que aquelas crianças que estão comigo não fazem esse tipo de situação? Por que eles não têm esse tipo de resposta? Por que não conversam dessa forma? Por que elas não elaboram as palavras, as frases, né? É tudo um pouquinho mais curto, não olham pra gente. É bem complexo. E é isso. A gente vai aprendendo. Sim. Eu estou aprendendo. A Sara já tem aí uma caminhada há quantos anos, Sara? Ixi, me formei em 2018. Olha aí, ó. 2018. Bastante tempo. Cara, 8 anos já então, de atendimento. Então ela consegue. Eu tenho certeza que a Sara, mesmo sem saber que uma criança é atípica, se ela vê alguns comportamentos em uma sala assim, ela vai saber que é. Certeza. Se eu já tô começando a perceber. E ela com certeza tem uma noção, sim. Mas aí tem que ter também o crivo do olhar o todo, né? Porque sim, eu tô vendo um recorte. Às vezes é um momento que a criança brincou ali, ela tem né? E às vezes não. Sim. Às vezes às vezes não é. Sim, mas aí quando eu vejo, eu já falo assim, deixa eu ficar perto dessa mãe, deixa eu... Qualquer coisa eu falo. Você falou a questão do recorte, né? Talvez você estava no evento com meu filho, né? Ele devia ter uns 6 anos, mais ou menos. E era um evento para crianças atípicas, né, e tal, toda ali uma interação. Acho que foi até o Jorge que fez, foi na Câmara Municipal, foi o Jorge. E tinha muita gente e tal, não sei o quê, acho que meu filho tinha saído da catequese, aquela coisa, não, vamos dar uma passadinha lá para ver e tal, não sei se ele tava com fome, eu tava com sono. Ele entrou na fila e tinha uma das terapeutas lá, não sei se era pintura facial, ia dar um balão, alguma coisa. Ela falou assim, qual que você quer? Aí ele falou assim, não quero nada. Só que ele estava irritado comigo, porque eu tava... Ela, não, pai, é assim mesmo. Ela começou a me dar maior atenção, maior conselho. Eu fiquei constrangido pra falar, não, ele só tá emburrado. Não, obrigado, nossa, que legal, né? Não. Ela ficou ali, eu falei, não, esse olhar, né, da clínica, né, do cuidado, assim, os terapeutas têm... Foi uma situação que eu fiquei meio... Eu ia falar que não tinha nada a ver, eu falei, não, ela tá aqui, né, voluntária, esse esforço, deixa eu ouvir uns conselhos aqui, vai que dá pra ajudar aqui. Mas ele tava agitado ali com o corre-corre que o pai promoveu. Mas o profissional fez isso, né? Numa reação ali, né? E era um evento para crianças atípicas, então acredito que ela imaginasse que ele também fosse, sim, né? É porque geralmente alguns pais ficam constrangidos, então a gente já percebe, já fala, não, tá tudo bem, fica tranquilo, que a gente já sabe como lidar. Essa. Mais ou menos por aí que a profissional deve ter pensado, não? E uma coisa legal também é que, assim, a gente até falou um pouquinho isso antes, né? A pessoa que tem autismo, a criança que tem autismo, né? Que tá dentro do espectro. Mas antes dela estar dentro do espectro, antes dela ter um transtorno, ela é uma criança, né? Ela é uma pessoa. É pessoa. Né? Então, o que nós, terapeutas, queremos fazer na clínica? Olhar para essa pessoa, ver o que ela tem de potencial, de facilidade, o que ela já faz, o que ela pode desenvolver e quais são as dificuldades dela.
o que era esperado para a faixa etária dela, onde que ela tá no quadro do desenvolvimento. Então tem uma criança de 10 anos que tá num quadro de desenvolvimento de uma criança de 4. Lembra da fase do desenvolvimento? Então eu consigo identificar, peraí, ela ainda não tá fazendo isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar dentro dos marcos para ajudar ela a se desenvolver o máximo. Até o máximo que ela pode. Se ela vai conseguir chegar à idade dela ou não. Mas o máximo que ela vai conseguir se desenvolver a partir disso, né? Então, no fundo, o terapeuta ele tá olhando para a pessoa, né? Com diagnóstico ou não, com facilidade, com dificuldade, com transtorno. Eu tô olhando a pessoa. Então, qual que é o máximo que eu vou trazer essa pessoa na funcionalidade dela, né? Para ela se desenvolver. E isso vale para qualquer criança. Então, por exemplo, às vezes eu sento para falar com alguma mãe, alguém vai perguntar alguma coisa. Mas isso aqui é normal, isso aqui não é normal. Gente, não tem isso. Vamos olhar para a pessoa. Às vezes a criança ela não vai ter mesmo diagnóstico, mas tá irritado. Mas diante de um comportamento irritado, como que eu posso ajudar ele ou ela a lidar com essa frustração? Sim. Talvez apareça a frustração de uma maneira mais acentuada numa criança que tem um transtorno. Mas criança sem transtorno se frustra também, se joga no chão também, faz birra também, né? E aí como... Eu tenho 3 que como que faz lida, isso. Né? Como que eu lido com essa frustração? Tem que trazer pra musicoterapia. O pai, a mãe e as crianças. Antes da gente entrar nesse tema, vamos cantar mais uma música? Aproveitar hoje que nós vamos, estamos né? Hoje nós estamos aqui com cantor, musicoterapeuta, violeiro formado aqui, ó. em músico, violeiro. Aí é mais ou menos. Multi-instrumentista, Léo. Pode pôr aí na tag, Júnior. Léo, multi-instrumentista, musicoterapeuta. Vai ficar as letrinhas subindo assim, ó. Me ajuda, Júnior. Faz propaganda, Júnior. Vamos de Abril Azul, já que a gente falou tanto do Abril Azul. Deixa eu só contextualizar vocês que o Abril Azul, essa música, a gente fez no primeiro Abril Azul que a gente fez aqui na cidade. Falei da história do Abril Azul, não falei daqui da cidade, né? Aqui na cidade, o vereador Jorge Araújo trouxe a lei do Abril Azul no município de São Bernardo do Campo. Então, o Abril Azul não é o Jorge que inventou. Ele trouxe para o município, né? Então, todo abril, no calendário municipal aqui de São Bernardo do Campo, é um mês dedicado à conscientização do autismo. E tem várias ações. No primeiro ano que a gente fez a ação do Abril Azul, né, eu e outros voluntários falaram, vamos fazer um evento, vamos fazer um flash mob, então vamos fazer a música. Menos de um mês vamos fazer um flash mob. Dia 30 de março, vamos fazer o flash mob. Foi tipo isso mesmo. E aí eu falei, não, vamos fazer uma música. Como assim uma música? Não vai dar tempo do povo aprender? Não, vai dar tempo sim. Entre atendimentos, na clínica saiu a música do Abril Azul, que até hoje fizemos o flash mob, deu certo. Esse ano será o 5º ano de flash mob. Olha só que legal, hein? É isso. E essa música saiu desse evento. Vamos lá, vamos cantar uma música pra conscientizar. O Abril Azul já começou. Vamos lá, vamos cantar uma música pra conscientizar. Está chegando a hora da discussão. São Bernardo vai falar de inclusão. E o autismo é o assunto então. Está chegando a hora da discussão. São Bernardo vai falar de inclusão. E o autismo é o assunto então. Para abrir canais de comunicação, para abrir caminhos de interação, para abrir entendimento da população. Abril Azul, para abrir canais de comunicação, para abrir caminhos de interação, para abrir entendimento da população. Abril Azul. Abril Azul. Olha só. Sensacional. Quem sabe
faz ao vivo, Quem hein? sabe faz ao vivo, hein? Vocês estão até de azul, ó. Hoje, por que será, né? O nosso estilista aqui manda mensagem, o tema é esse, atenção, só um parênteses, né? É, isso que eu ia falar. No Janeiro Branco eu errei o tom. Só veio de preto. Eu vim de preto. Eu cheguei, todo mundo de branco, o Júnior que tá aqui na técnica, os convidados, o Alan, eu olhei assim, eu acho que eu não prestei atenção no tema. Que era Janeiro Branco, eu vim, hoje... Estamos de azul. Hoje estamos de azul, né? Não tem como ouvir essa música e não lembrar do shopping, né? Dos shoppings, né? Fazendo flash mob e tal, aquele movimento todo. Foi muito legal, viu? Ah, vocês viram? Vocês estavam? Sim, nós estávamos... Ano passado? Ano Teve passado o que foi vocês no estavam? shopping aberto, que foi no Outlet. Outlet. E teve o que foi no Plaza, né? São Bernardo Plaza. No Golden. O ano passado? Teve um no Golden também. No Golden Eu Square. não lembro disso. Não, ano passado foi no Eu sei que No ano passado eu Plaza. tava lá. Ó, vamos lá. Primeiro ano, Shopping Plaza, Ferrazópolis. Isso. Certo. Segundo ano, Golden Golden Square. Square. Foi o primeiro ano que teve o show. Ah, legal. Foi. O grupo. Eu lembro. Foi legal. No esse aí. terceiro, foi super legal. No terceiro, foi na Outlet Premium. Tava lá também. Aí teve o show também. Foi. E aí foi onde a gente lançou os musicoterápicos. Sim. Que tinha musicoterapeuta, autista, pai de autista, tava todo mundo junto. Todo mundo lá. Ano passado, a gente fez no Shopping São Bernardo Plaza de Que novo. foi minha primeira participação. Isso. E esse ano, ano... pode falar já? Pode falar? Primeira mão. Pode. Primeiríssima mão. Esse ano a gente vai ter um evento chamado Conexão Azul, feito, né, promovido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui da Que cidade. E a gente uniu forças, então nós vamos trabalhar juntos ali no Conexão. E o Flash Mob vai ser lá no Paço Municipal. Olha que legal, só, hein, hein? gente? Chique. Notícia quentinha. Precisamos de você Que pra vir chique. cantar com a gente. Sim, Esse legal, hein? jingle. Ó, que legal. Não sei se o Júnior tem aí, senão a gente vai deixar na descrição o @ da Sara, do Léo também, tem Instagram, Léo. Tem. A gente vai deixar aí, se vocês quiserem falar, para ir acompanhando essas notícias da questão do... Trabalhos, né? Abril Azul, agora é Conexão Azul. Conexão Aqui Azul. em São Bernardo do Campo. Isso aí, então vai ser super legal. Vai ser um dia, vai ser dia 18 de abril. Sim. Vai ser um dia inteiro, Um das sábado, 10 da né? Um manhã sábado. até as 5 horas da tarde, com flash mob. Vão ter tendas de várias instituições aqui da cidade, fazendo Legal. atividades tanto para as pessoas atípicas, para crianças, para as mães também. O Léo, depois você pode falar o que você vai fazer também. Bacana. E estaremos lá com os musicoterapeutas fazendo show também. Então vai ser super legal. Já recebi o convite pra ir na tenda do Léo. Você Sim. fala aqui, eu recebi. Aí, ó. Não, do Léo até eu quero ir. Fala aí como é que vai ser essa sua Bom, tenda lá, A Léo. minha tenda, nós estamos levando uns equipamentos de vibroacústica, né? Que é um travesseiro e uma cama que, através do som que você emite do celular, você tem a vibração também do travesseiro e da cama. Ou seja, de repente Ela é uma reproduz frequência- essa vibração na cama e no fielmente. Caraca. É uma massagem sonora. travesseiro. Nossa. Vocês entenderem, é tipo assim. Ele pluga na cama, né, Sim. a música ali, Exato. e aí pode ser qualquer música, e aí ele tem toda a Qualquer especificidade ali da musicoterapia vibroacústica, que é uma outra área dentro da A musicoterapia. gente faz uma pequena anamnese para entender se você tem alguma situação Contraindicação. para poder utilizar. Geralmente não. E aí vocês vão poder ter uma experiência incrível. Olha que Eu vou legal. estar, Amanda vai estar comigo Que também legal. nesse dia, Ah, participando, que ela é minha sócia agora nesse sistema da vibroacústica. E ela Legal. vai estar comigo nesse dia também. Vamos ter 2 camas e 2 travesseiros. É musicoterapia unindo profissionais e corações, né? É isso aí. Corações e almas. A Amanda gostou, hein? A Amanda gostou. Mas vamos lá, vamos entrar agora para os A musicoterapeutas gente de tá falando fato. desde o começo da musicoterapia. Mas fala aí pra gente, qual a diferença do musicoterapeuta pro psicólogo, além do violão ali da música, né? Como que vocês podem explicar assim que pra é gente? o musicoterapeuta? Bora, Sara, vou deixar a Sara falar essa. Olha. Ela quase Não, não sim, falou, né? Achei que você ia dar a carteirada. Eu sou pós-graduado, deixa eu falar. Não, ele avisa assim, ó. Eu Foi tenho muito uma. humilde, cara, Não, que sim, legal. eu preciso ser, porque. E claro, eu preciso ser. Mas na verdade, a musicoterapia é isso. A gente, através da música, a gente
é um processo terapêutico através da música. Não somente para aprender a tocar um instrumento. A gente ajuda na cognição, no desenvolvimento da fala, né? Para crianças ter, de repente, para a criança socializar melhor. A gente tá em muitas camadas, né? A gente veio conversando aqui com vocês. Mas geralmente é mais ou menos isso. A música como terapia. Como terapia. Não somente ouvir música. A gente desenvolver uma situação ou como posso explicar melhor? Não é desenvolver só uma situação, mas sim ajudar. De repente, uma pessoa com depressão, você pode também fazer um tratamento com musicoterapia. Entendeu? Mano, é bem interessante. Mas na bem prática, complexo. como é que funciona isso? Vamos supor. Eu CD lá, ver se a pessoa reage ou não. Falou, essa foi boa, essa. Gostou dessa Lado B, vamos pro Analisa lado a B. reação. Não é um teste. A gente já tem uma noção. Assim, por isso que nós fomos uma anamnese. Porque o que de repente é um som agradável pra mim pode não ser pra você. É bem complexo. É o hino do vendo? Palmeiras, não é bom, não. Porque o Dan, às vezes, ele ouve minha lista do Spotify e ele fica assustado. Parece uma vitamina a lista do Alan. Parece no aleatório geral do Spotify. É legal. Mas é minha profissão, né? Minha profissão demanda isso. Ser dinâmico. Não, mas como é que funciona a função do musicoterapeuta na prática? Assim, Tá. Fala pra gente um caso, assim. Tá. Então, antes de eu falar do caso, vou só complementar o que o Léo falou, que eu acho que foi muito bom. Assim, se a gente parar pra analisar, eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, mas a música, vocês já pararam pra perceber que só o ser humano tem música? Não é verdade? Ah, mas e o passarinho? Mas é uma nota só, né? Cada espécie só é o mesmo piada ali, né? Não, é um piado, né? A música e a arte, de maneira geral, é algo que pertence só do ser humano, só da nossa espécie, né? Então, o passarinho canta bonito, nossa, mas quem diz que ele tá cantando? A gente que interpreta aquilo como música. Pra ele é a comunicação dele. A vaca muge, o cachorro late, o passarinho pia e a gente olha e fala, que lindo. Isso aí da música, hein? Isso aí da Não música. é? Aí, ó. Né? Então, a música ela é algo que está presente na pessoa humana, na nossa natureza humana. Né? Então, dentro da nossa natureza, o que nós somos compostos de dimensões humanas que nos constituem como ser humano? A parte biológica, então todos nós temos corpo, tem sistemas acontecendo aqui, então tem sede, tem que beber água, tem sono, tem que dormir, tem fome, tem que comer. Os animais também têm isso. A outra dimensão que é psicológica, né? Que é a parte dos nossos afetos, dos nossos impulsos, que os animais também têm. O cachorrinho também tem necessidade de afeto, também fica depressivo, também fica triste, né? Também tem a parte social, em algumas linhas fala do biopsicossocial, né? Que é essa necessidade que a gente tem de se relacionar. Os animais também têm isso. Eles andam em bandos. Só que o que nos diferencia dos animais? Porque é nítido que tem algo no ser humano que é diferente. É essa dimensão espiritual. Espiritual, embora a gente esteja aqui no podcast da fidelidade, né, da comunidade, esse espiritual ele não é religioso. É um espiritual que significa a nossa capacidade de atribuir sentido para as coisas. Então, para um cachorro que tem que ir lá tomar uma vacina, o que naturalmente ele faz quando ele vê a agulha? Ele quer fugir? Ele quer morder, ele quer sofrer, ele quer fugir da dor, né? Fugir do sofrimento. O ser humano, ele é capaz de olhar para esse sofrimento, para essa agulha, para essa vacina e falar, cara, mas se eu... Bezetacil, vai doer. Vai doer, mas eu vou ficar melhor. Eu tô zero bala. Então, essa capacidade de entender o sentido das coisas é só o ser humano que tem. E isso nos dá a capacidade de contemplação. De contemplar a chuva que cai, e você pensar em música, passarinho cantando, a beleza da natureza, a beleza da vida. Uma frase que falei agora e fico, nossa, nunca tinha pensado nisso. O cachorro não vai fazer isso. O animal não vai fazer isso. Isso é propriamente humano. Por isso que só o ser humano é capaz da arte. Você pode ensinar o elefante a pintar, mas ele está repetindo um adestramento, um treinamento que ele recebeu. O ser humano é capaz de interpretar a arte que o elefante fez. De contemplar aquilo, né? Então, por que eu tô dizendo isso? Desde que a gente é concebido lá na barriga da nossa mãe, quando começa a ele formar os primeiros receptores táteis, de sentir as vibrações que vêm pelo líquido amniótico,
o sentido auditivo, o som da minha mãe, o som do ambiente externo, o som do meu pai, dentro aqui da barriga da minha mãe, tudo isso fica gravado já. Lembra dos 100 bilhões de neurônios? Sim. Todos esses estímulos já estão captando. Então, todos nós temos memórias do período que a gente estava na barriga da nossa mãe, que a gente obviamente não lembra, né? Tem algumas linhas que fazem regressão aí, né? Mas tá aqui dentro, né? Sons que vêm desse período, né? Então, tudo isso vai ficar gravado como uma trilha sonora até chegar o momento que eu vou morrer, que aí eu vou parar de ter trilha sonora, porque acabou a trilha mesmo, né? Né? Então, o musicoterapeuta, ele trabalha com a história da pessoa, com o objetivo da terapia que tem ali, mas a gente trabalha com essa trilha sonora, essa música de fundo que foi compondo a vida dessa pessoa, né? E aí, para cada pessoa, essa trilha sonora vai ter um significado, vai ter um sentido. O que essa pessoa olhou? Que sentido ela foi dando para esses sons e para esses momentos que a vida dela foi acontecendo? Então, por exemplo, eu tive um professor, até respondendo, né, como que funciona na prática. A gente usa os sons e a música, mas é específico para cada pessoa, de acordo com o objetivo dessa pessoa. Então, vou fugir um pouco do tema autismo e vou trazer um assunto interessante que meu professor, da época da faculdade, trouxe, né? Que ele teve um paciente que ele era mecânico de caminhão, de motores de caminhão, e ele estava com um problema que ele não conseguia dormir. E não conseguia relaxar, e não conseguia nada. Ele tava muito, né? Tava sendo muito difícil para ele, porque ele não conseguia descansar. E aí ele ouviu falar da musicoterapia, ele trabalhava principalmente com a musicoterapia receptiva, que é onde você escuta, né? E trabalha muita coisa receptiva. E aí foi atrás buscando ajuda para conseguir relaxar, porque ele não conseguia mais, estava muito estressado. E aí lá se vai esse professor, né? Esse musicoterapeuta, fazendo todo um caminho ali com ele para entender a história do sonoro musical. Quais eram os sons da infância, da adolescência, os sons que marcaram essa trilha sonora que marcou, a gente chama de identidade sonoro-musical. Para entender qual era o perfil musical dele, para saber que músicas ele poderia montar ali no tratamento. Mas nenhuma funcionava com ele. Nossa. 0 músicas funcionavam com ele. E quando você fala de trilha sonora aí da vida, é música mesmo ou sons? Sons também. Porque a música é uma organização de sons, né? E aí, qual que é o caso desse paciente, né? Do meu professor? Meu professor estudou a história dele, as músicas não funcionavam, pra ele não acessava, e ele falou, deixa eu tentar uma coisa diferente. Léo, ele tentou o som do motor. Ele montou uma playlist com sons de motor de caminhão. Nossa, cara. E aí relaxava ele, porque claro. Você acredita que relaxava ele? Sim. Som de motor. 618 ali, meu amigo. O cara dorme com a maravilha. Era o bolso algo... da turbina. São só as coisas, Que né? legal. Não, mas olha que interessante, porque era um som que durante anos da vida dele era a rotina dele. Era o que ele ouvia no dia a dia dele. Um conforto, uma confiança. Não sei, algo que ele dominava. É o que Quando ele mais via ouve. o barulho do motor bom funcionando, quer dizer que, ok, Eu vou resolver o problema. Eu vou chegar. Não, resolveu o ele problema. falava até Uma que... coisa, se parar de pensar assim, é até bastante óbvio, né? Se é a profissão dele, ele no mínimo deveria dirigir 6, 8 horas por dia. Era o som que ele estava É o som que ele acostumado. mais- Era a identidade sonora, entendeu? Caraca, No caso meu. dele, ele até falou, né, que quando tinha um motor lá que tava... isso aqui tá com algum problema. Isso aqui. Isso aí soltou a biela. Olha ele aí passa no mecânico. Dá pra pôr o som do motor Virar na brequinho. cama lá? Aí, ó. Tá, pior que Aí, ó. Olha que Mas de legal, alguma velho. forma, Legal. isso acessou ele pra ajudar ele no objetivo terapêutico. Qual que era o objetivo terapêutico com ele? Relaxa. Ajudá-lo a relaxar. Qual foi o meio? O som do motor. Caramba. Então, a música e o som é a nossa ferramenta para alcançar um objetivo. Eu quero trabalhar o autoconhecimento. Eu não tenho um transtorno, tá tudo bem na minha vida, mas eu quero me conhecer. Então, vamos fazer um trabalho de identidade sonora. Né? Eu tô com ansiedade, então vamos entender os sons pra gente poder reduzir essa ansiedade. Tô com depressão, vamos entender. Então dá pra gente trabalhar com muita coisa. Sim. Não só a parte de comunicação, não só a parte de interação, não só transtornos neurodesenvolvimento com os Sim. pequenos. Qualquer pessoa pode passar por musicoterapia. E aqui nós tivemos outro exemplo. Posso dar? Opa! Você viu? Certeza. Vocês vão achar interessante o que eu vou falar agora. Porque eu, como TDAH, falei o que ela falou de uma maneira extremamente resumida.
E ela destrinchou. Eu, como TDAH, tenho muita dificuldade de fazer isso. Apesar de ter esse conhecimento e ter essa ideia, para mim é muito difícil abrir esse leque todo. Então eu vou lá e dou uma traçada assim, muito sucinta. É isso? Outro exemplo. Nossa. Mas musicalmente... Sim, musicalmente eu consigo me expressar melhor. É isso. Que a música organiza tudo, Exato. né? E é interessante, você pode ver pessoas, por exemplo, que têm algum tipo de transtorno, né? Que é visível na pessoa falando, se comunicando aqui, que a pessoa tem dificuldade de falar, tem dificuldade de olhar, tem dificuldade de se expressar. Mas você bota a pessoa pra tocar um violão. Sim, exato. Você bota a pessoa pra cantar, pra nós se expressar artisticamente, você fala, ué. Nós temos um amigo assim, eu esqueci o nome dele, que ele faz parte do Musicoterápicos, eu sempre esqueci o nome dele. O Rafinha. O Rafinha. O Rafinha. Vocês conhecem. Toca muito. Não, Nossa, ele toca demais, ele então, canta muito também. É um absurdo, então. Mas só isso. Interessante, né? Muito. É verdade, ele é mais tímido assim. sim. Quando é parte de Pra conversar assim, ele é bem reservado, mas pra tocar e cantar, ele solta. Porque aí volta aquilo lá, a música tá nessa dimensão que é propriamente humana. Que é a dimensão espiritual que os outros seres não têm. A música e a arte nasce aqui, que é a nossa capacidade de atribuir sentido pras coisas. E aí eu vou puxar a sardinha do Viktor Frankl, eu também sou logoterapeuta, entendeu? Né, que ele fala que a dimensão espiritual, que é o propriamente humano, ela nunca adoece. Então, nessa dimensão, o transtorno não chega. Então, o autismo, a deficiência, a ansiedade, tá no biopsíquico. Tá no corpo e tá na mente. Na alma. Mas na alma, no espiritual, não chega. E aí é muito bonito, porque a gente tem muitos casos assim, né, Léo? A musicoterapia, ela flora isso. É nítido, a criança não olha, ela não fala, ela não se comunica. Mas você acessa ela musicalmente e você entende tudo, e ela te entende. Sim. Porque é um outro campo de conexão ali com a pessoa, que é por meio da música, que é o meu propriamente humano com o propriamente humano dela. São muitos acessos ao mesmo tempo. E com criança, assim, como que faz essa trilha musical? Vamos supor, não sei que idade vocês atendem, sei lá, 8 anos. 6 meses ela atendeu. 6 meses. É verdade. Mas assim, a rotina ali, sei lá, criança de 6, 8 anos, a trilha sonora é menor, né? Mas como é que chega, assim, pra desenvolver? Pergunta pros pais, vai testando, pega ali o histórico do YouTube da família, como que... São as duas coisas. Porque, assim, ela já chega pra você com algum tipo de, né, nasceu numa família que escuta algum som, alguma música, a mãe canta, o pai escuta rádio, alguma coisa. Então a gente faz um mapeamento, às vezes chega crianças que não têm estímulos. Que os pais não cantam, não tocam, não escutam, não assistem. Então, aí a gente faz um trabalho com a família de falar, olha, a importância da música, porque a música ela tem um processamento global no cérebro. Então, o cérebro inteiro acende quando você tá escutando música. Mais ainda quando você tá fazendo música, né? Caramba. Então, é um potencial gigantesco pro desenvolvimento humano, do pequeno ali, porque é onde tá aquele boom de neurônios, né? Então, tanto que tem leis, né, que colocam que a música tem que estar na grade curricular, porque ela super estimula a criança a se desenvolver. Então, a gente faz um trabalho com a família de entender a importância de inserir a música. A gente faz uma investigação com a família de quais são os sons e as músicas que estão presentes no dia a dia dessa criança. E a gente faz a segunda coisa, que é ajudar no desenvolvimento sonoro musical. Porque é uma criança, ela tá começando a ter experiência. Né? Então, muita coisa que eu vou mostrar pra ela tá vendo pela primeira vez. E é muito legal, né, Léo? Porque às vezes a gente tá na clínica, a criança nunca escutou aquela música, nunca viu aquele instrumento, nunca tocou aquele instrumento, nunca brincou de fazer música. Sim. E a gente tá proporcionando pra ela uma primeira vez de algo da vida dela, né? É muito. Então, e com uma intencionalidade, né? A nossa profissão é muito bonita. Então a música é algo assim que as famílias devem promover, propor pros filhos, não deixar ali só pôr uma playlist ali tocando, não, dá um violãozinho de brinquedo, uma bateria, um pandeiro. Quem tem afilhado, dê pandeiro para as crianças. Meu filho fez 2 anos, a minha comadre chegou lá com um kitzinho, uma flauta, uma gaita e um pandeiro. Eu falei, olha, vai ter volta. Só os que são lá em cima. Não, ele dormia soprando a gaita. Nossa. Eu falei, não, filho, não dá. Não, nem caso foi a flauta, cara. Some assim de vez em quando. Eles guardam bem guardado, né? Guarda. A Valentina, quando era pequenininha, ganhou uma bateria, meu. Nossa, cara.
Acordava mas e a dormia, música- acordava e dormia. Só nos pratos. A música eu gosto muito de música, né? E eu me sinto melhor trabalhando com música do que trabalhando. Pra mim é um tédio trabalhar sem música. Até quando eu trabalhava no escritório, eu colocava o fonezinho lá e ficava lá o dia inteiro ouvindo minhas músicas e trabalhando. Pra mim, eu me sinto muito bem trabalhando com música. Parece que me motiva, né? Às vezes eu danço, eu brinco, eu faço alguma coisa no meio da música ali. Já a minha esposa não. Ela gosta, ela canta. Muito, inclusive. Canta muito. Ela canta, Ela dá aula de balé. dá aula de balé, mas, tipo, se ela vai fazer uma faxina em casa, Silêncio. Tem que ser sem música. é barulho na cabeça dela. Mas aí, sabe o que é interessante? Que quando eu trabalhava 40 horas semanais só com musicoterapia, atendendo todo dia infinitamente, nos meus horários infinitamente, nos meus horários livres eu não queria saber de som. É isso. Ruído branco. Eu queria silêncio. Silêncio. Nossa. Silêncio. Não me Silêncio peça pra cantar. Escuro. Silêncio, sem som, sem nada, porque era muito estímulo o dia inteiro. Tem me peça pra uma cantar, super chegou um estimulação pedido aqui, também, sensorial. Ah, meu Deus. Tem uma super estimulação, né? Então, eu ia agora eu preciso de silêncio, né? E hoje, que eu tenho uma rotina musical menor do que eu tinha antes, nossa, quando eu vejo alguém com buscando violão, eu música. quero estar cantando. Porque aí é coisa do equilíbrio, né? Harmonizar aqui os sons da vida, né? Então, tem muito isso. Então, que nem ela trabalha, ela canta, ela trabalha com balé e tudo mais. Então, chega a hora que... Ela quer fazer a limpeza sem balé e sem cantar. É isso aí. E às vezes, quando eu quero ajudar, eu quero pôr uma música, ela... Aí vai atrapalhar. Não, ela até ouve umas 3 ou 4, assim, ela fala, amor, tá bom, né? Já... Chega. Desliga aí um pouquinho. Bom, Léo, você atende também no consultório já? Tá. Sim, eu tô trabalhando numa clínica lá em Diadema e atendo no particular também. Ah, tá. Só criança, adultos também? Qual a... Atualmente eu tô com nas crianças, né, do espectro autista, lá na clínica acho que tem até um adolescente de 14 anos. Caraca. Sim, e eu atendo no particular um rapaz de 18 anos e um outro de 30 anos. Caramba. Sim, muito bacana, muito bacana. e as clínicas como se fosse clínica de psicólogo, como é que... A estrutura. A estrutura... São clínicas multidisciplinares. Ali nós temos psicólogos, psicopedagogos, temos TO, né, terapia ocupacional, musicoterapeuta. Se tá me faltando mais algum. Não tem uma clínica Fono, só tem de também. musicoterapia. Fono, exatamente, fono. Tem. Assim, tem 3 formas de eu atuar como musicoterapeuta. Primeira, em consultório particular, né? Então, eu ter a minha sala e fazer o meu atendimento, e você vem, quer atender seu filho, eu vou lá e atendo, eu trato direto com você, seu atendimento individual ali, eu atuando de maneira independente. A segunda forma é a clínica multidisciplinar, que são os mesmos profissionais, são diferentes profissionais no mesmo espaço terapêutico, né? Eu atendo o mesmo paciente que você, mas eu tenho a minha sala, você tem a sua sala, e a gente troca sobre esse caso. Então, eu posso fazer dessa forma. No contexto de neuroreabilitação, é muito presente isso, porque como a mesma criança vai precisar de várias demandas clínicas, então a gente faz esse atendimento multidisciplinar, que pode ser na mesma clínica, na verdade, como pode ser clínicas diferentes. Então, o meu paciente eu atendo e tem uma fono que está atendendo e a gente faz essa troca, né? E tem o interdisciplinar, que é quando a gente atende em conjunto a mesma criança trocando o tempo inteiro. Isso. Então, a gente faz aqui como nós estamos. Tem a musicoterapeuta, o fono, TO, fisioterapeuta. Vamos sentar e vamos discutir esse caso, alinhar os objetivos para a gente atender junto essa criança. Esse é o interdisciplinar, todo mundo dentro. E tem um quarto ponto, que é o transdisciplinar, que é quando você atende junto com outro terapeuta na mesma sessão. Então, eu já atendi muito com fono na sessão. Que é a meu fono sonho fazendo de vida treino. fazer isso. É maravilhoso. Eu quero Não, muito fazer isso. a potência que vira o atendimento, porque eu entro com a música, que a criança gosta, a fono entra com treino, aí a criança potencializa mais ainda, porque ela quer cantar e a fono faz o treino dela. Ou seja, caminha junto. Exato. Ó, o pessoal que é fono aí, que tá assistindo o podcast, esse contato aí com o Léo, que sabe, Por você favor. pode fazer uma parceria, isso né, de aí. ajudar mais pessoas, Sim. É maravilhoso. né, no tratamento aí, Sim. ó. Então, E quem aqui- é fono, procura o Léo. O Léo falou que trabalha lá em Diadema, né? Isso. Na clínica lá. Sim. Qual o nome da clínica, Léo? Único. Único. Isso. Fica Bem na Avenida específico, Aula. né? Sim. Nós somos únicos e irrepetíveis. É, Isso aí. E aqui em São Bernardo, nós temos clínicas
também, ou Sara? Qual que você pode indicar? Ou... Ixi, Maria, tem um São monte de muitas. instituição que tem. Tem os musicoterapeutas, acho mais fácil falar dos musicoterapeutas, Sim, legal. aí o pessoal procura os Isso. musicoterapeutas legal, onde ótimo. eles estão, que aí tem os atendimentos particulares ou nas instituições que eles atendem. Isso. Então tem o Léo que tá em Diadema, mas também tá Isso. aqui, né? Eu vivo passando paciente pro Léo. Vi, verdade. Tem o Ramon, que é nosso parceiraço também, musicoterapeuta. Tem o Henrique, que é o presidente da PMESP, da Isso. Associação dos Musicoterapeutas do Henrique é lá de Estado, Diadema. Sim, de meu vizinho. Diadema, Sim. e trabalha Olha aqui que em São legal. Bernardo. Mora Ele muito trabalha na perto de Clínica Despertar, em Exato. São Bernardo. Tem o Matheus, que tá na divisa ali de Diadema com Nossa, tem gente de Diadema, Tem né? bastante gente. Olha só. Polo musical de Adem, hein? Uau, é isso. Tem vários musicoterapeutas aqui na região. musicoterapeuta. Tem o Marcelo também, né? O O Serrato. Marcelo Serrato. Serrato tá pra São Paulo. E Vamos tem falar um isso. Instagram dos musicoterapeutas ou não? Ou Tem da associação. Tem a PMESP. a PMESP. PMESP. A APMESP é a Associação de Profissionais e Estudantes de Musicoterapia do Estado de São Paulo. Aí, legal. Então, todos os musicoterapeutas do Estado aqui de São Paulo têm essa ligação com a APMESP. Então, você que está assistindo aí, né, e quer um musicoterapeuta na sua cidade, às vezes você não é de São Bernardo, mas é de uma cidade vizinha, alguma que a gente não citou aqui, você pode entrar em contato direto com a APMESP, que eles vão direcionar os musicoterapeutas da sua cidade. É isso. Aí, ó, então tem um órgão E oficial aí, ó. o musicoterapeuta, ele tem um registro como o CRM, como Sim. tem? Que é Tem a PMESP que gera. associação, né? Essa APMESP que gera esse registro. Isso. Isso. Hoje a gente acabou de ser regulamentado, a musicoterapia, então a gente está num processo, aí ainda não temos um conselho, Ah, né? Então é diferente do CRM, do CRP, CRP, né? Mas nós temos a associação, a PMESP, como a gente explicou aqui, e a PMESP a gente tem o nosso código também, o nosso registro dentro da PMESP. Isso. Então, como o Léo colocou, né? Hoje a musicoterapia é uma profissão regulamentada. Os novos musicoterapeutas precisam ser musicoterapeutas graduados. Os que fizeram especializações têm um critério também dessas especializações que tem que atingir um tanto de estágio, um tanto de horas ali aula, né? Então tem todo um arcabouço ali de formação para esse profissional. Então, onde é mais seguro você buscar um profissional da musicoterapia? Um profissional que seja associado. Então, pergunte se você encontrou um musicoterapeuta, pergunte se ele é associado, se ele tem um código de registro, porque se ele tem um código de registro na PMESP, com certeza ele tem a formação adequada para poder ter o código. esse caminho, né? Pra poder atuar. Porque exatamente. hoje, até então, a gente tinha muitos músicos ou outros profissionais, às vezes que até nem conheciam a musicoterapia, Exatamente. que falam que é musicoterapia, que é um nome, né? Ah, eu sou músico e tô fazendo terapia, então tô fazendo musicoterapia. Nem exatamente. Eu sou quase um musicoterapeuta no meu É, trabalho, desse jeito. Nem sabe que tem uma profissão, né? Só que é muito sério, porque a musicoterapia ela é uma área da saúde. Imagina, a gente mexe com neurônio, com cérebro, a gente mexe com desenvolvimento infantil, tem marcos do desenvolvimento, Sim. tem tantos pontos ali críticos que a gente trabalha dentro do contexto geral da pessoa humana ao mesmo tempo, que se não for um profissional qualificado, em vez de estar ajudando, eu posso estar atrapalhando. Que a música é muito potente, né? Uma dúvida que surgiu aqui, né? Tem meu pai, ele vai fazer 60 anos tudo, e há 10 anos atrás ele sofreu um AVC, ficou com uma sequela do lado esquerdo, né? Então tem um pouco de dificuldade para andar, tudo. A música, e ele faz fisioterapia e ecoterapia até hoje, ao longo desses 10 anos, né? Para ajudar na mobilidade e tudo mais. Anda devagarzinho, com a bengala, se troca, toma banho, come, mas tem uma dificuldade um pouco ali para motora para caminhar, não carrega peso e tudo mais. A musicoterapia, no caso de uma pessoa que sofreu um AVC, ajudaria também? Seria uma indicação de um tratamento ou não? Deixa só na fisioterapia que vai. A musicoterapia também pode ajudar alguém que teve um AVC. É uma super indicação. Porque assim, lembra que o nosso cérebro ele é plástico? Sim. Ele tem a neuroplasticidade, né? Então, é lógico que é mais evidente, mais rápido a reabilitação de uma criança por conta desse período que ela está vivendo. Mas o nosso cérebro ele sempre vai ter essa condição de se reorganizar. Então, o que é a reabilitação no caso do adulto, do idoso, né? No caso do AVC,
ele teve ali ou um coágulo, ou um AVC hemorrágico, Foi hemorrágico dele. Hemorrágico, então é mais sério, né? Foi, né? Porque Milagre, o sangue meu pai sai fala. ali e aí vai. Na hora que o sangue tem contato com o neurônio, é morte neuronal. Né? E o que acontece no AVC? Onde ele teve a lesão, os neurônios que estavam ali, que tinham especificidades, né, de mexer o braço, da força, do equilíbrio, onde tinha aquelas funções que os neurônios morreram. Sim. Né? Uma vez que morre neurônio, não volta mais aquele neurônio. Só que o que é o processo de reabilitação? É eu começar a treinar esse cérebro para falar, ei, isso aqui é importante, ó, ele não tá mexendo. E é interessante, eu não sei se com seu pai foi assim, ele perdeu que movimento? O braço e perna, o lado esquerdo. O lado esquerdo. Então, assim, vamos supor que ele não mexia nada do braço esquerdo. Aí começa a fazer a fisioterapia e ela começa a ativar isso aqui. Com o ombro aqui levanta, Com o consegue abrir um ombro, pouquinho. mas com muito apoio, com muita ajuda. Só de estar fazendo isso aqui, o cérebro tá recebendo esse sinal, desse movimento. Mesmo que a pessoa não esteja tá sentindo ali. nada ainda. Não, aí vai fazendo várias estimulações, ou com Tem um choquinho, né? Um choquinho para poder mandar o sinal, porque o que vai fazer pro cérebro ali? Olha, tô recebendo um sinal, mas os neurônios que faziam esse movimento não estão mais aqui. Mas ele tá movimentando, por que isso é importante? E aí o cérebro começa a ter uma frequência daquele movimento, e vai falar, nossa, tá me falando aqui que ele precisa desse movimento. Então o que o cérebro começa a fazer? Os neurônios que estão ali próximo, ele começa a treinar esses neurônios para eles crescerem dendritos, bracinho do neurônio, para conectar ali e fazer a função daqueles que morreram. Então o neurônio ele se estica, ele se reorganiza para criar aquela conexão, né? Vai criando novas conexões ali para reestabelecer aquele movimento que ele perdeu. Mas você entende que isso aqui é muito específico? Eu tô fazendo muito especificamente aqui para ativar uma área específica. Quando a gente faz isso com música, potencializa. Por quê? Olha. Por exemplo, aí eu vou falar de áreas neuronais, né? Quando eu tô falando, esse movimento aqui que eu tô fazendo pra falar, de abrir a boca, fechar a boca, contrai músculo, relaxa músculo, vibra a prega vocal, tudo isso aqui que é motor, tem uma área específica do cérebro pra fazer esse movimento. A compreensão que eu tô tendo, a organização que eu tô tendo do conteúdo que eu vou falar é uma outra área do meu cérebro. Pra eu ver vocês, é uma área do cérebro. Planejamento é outra área, auditivo é outra área. São áreas específicas do cérebro que trabalham. Quando eu falo de música, é tudo ao mesmo tempo. Só de você ouvir uma música, o seu cérebro inteiro acende. Caramba. Não é específico, o seu cérebro inteiro acende para você poder processar aquela música. Então, por exemplo, se você pega uma ressonância funcional, que coloca os eletrodos assim na cabeça da pessoa, e vê em tempo real como que a música está estimulando esse cérebro, você vai ver que até mesmo se a pessoa estiver parada, vai atingir a área motora. Se a pessoa estiver com o olho fechado, vai ativar a área visual. Você imagina a música. Imagina, né, a música. Cena, tal, né? Então, assim, tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo só com a música. Então, só de ouvir música já vai ativar o cérebro inteiro. Agora, imagina meu cérebro sendo ativado nesse movimento que eu perdi, que eu preciso reabilitar, junto com o estímulo da música, que vai estimular mais aquela área que precisa. Eu tô mandando mais estímulos. Caramba. Isso aumenta o processo de reabilitação. Então, se eu associo... Acelera. Então, se eu tenho esse movimento associado a bater num tambor, a tocar com uma baqueta, a fazer um movimento para poder estimular mais ainda, então, super ajuda. Caraca. Então, a musicoterapia não é só para criança ou para a questão do TEA, de algum transtorno, né, do TDAH, nem para o rapaz do caminhão. É um tratamento válido para outras situações também, né? Por exemplo, igual um de vocês falou questão de ansiedade ou depressão também, né? Sim. Dá para ajudar. Então vamos ouvir mais uma música? Vamos ouvir dar mais uma relaxada no ambiente, pra gente pensar um pouco, ativar um pouco o nosso cérebro. Tá? Aquela música linda. Pode ser. Aquela coragem que vocês estavam ensaiando aqui. Coragem. Música muito bonita, viu? Prestem atenção na letra dessa canção. E aí eu quero aproveitar para retomar um assunto aqui do sentido da vida, né? A música, ela sempre vai trazer alguma mensagem. Toda pessoa que faz a música, né, Léo? Faz a música com objetivo. A pessoa que compõe, ela compõe algo do coração dela para falar para alguém ou para ela mesma, mas ela tá colocando para fora um sentido, né? E quando a gente canta a música que alguém já fez, né? Eu canto a criação de alguém, que é a recriação, né, na musicoterapia.
eu canto a criação de alguém aqui, é porque de alguma forma a criação daquela pessoa que compôs essa música me alcançou agora. E me alcançou agora para mandar uma mensagem para você que vai receber essa música, né? E vai fazer um sentido para você também. Então, a gente estava falando de cuidado e me veio essa música que em algum momento me abraçou, né? Eu quero abraçar vocês agora com essa música também, junto com o meu aqui. Deixa eu te propor, tente imaginar você de 10 anos atrás, te chamando pra conversar. O que você vê, você sente o que eu queria falar. Esse refrão vai dizer: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar quanto na vida há de ter coragem pra viver. Você vai cair e vai errar, mas também vai se levantar. E acima de tudo há de ter coragem pra viver, coragem pra viver e força pra continuar. Veja só você, fico a imaginar meu eu de 10 anos atrás me chamando pra conversar. O que será que ele vê? Será que ele gosta do que eu me tornei? Mas antes de continuar, me deixa apenas dizer: faça o favor de se cuidar. Você nem pode imaginar o quanto na vida há de ter coragem pra viver. Você vai cair, sim, vai errar, mas também vai se levantar. E acima de tudo há de ter coragem pra viver, coragem pra viver e força pra continuar. Não quero ir embora sem deixar mais uns conselhos pra você. Beba mais água e tente ser um pouco mais gentil com você. Não é preciso se apressar, pra que correr? Vai devagar, ouça o que seus pais têm a dizer. Coragem pra viver, coragem pra viver e força pra continuar. Muito lindo, hein? Voltei 10, 20 anos atrás, né? Nossa, ó. Passa Trouxe vários uma grande filmes, né? reflexão, Nossa. Que eu voltei 10 anos atrás. Falei, cara, eu já era casado. Já era pai. Cara, entre aspas, quase a mesma pessoa, mas já passou muita coisa. Aí você sai da música e vai pensar, ativou tudo aqui. As memórias, né? Nossa. Seu cérebro tava todo aceso. Eu com música ativa tudo aqui, as memórias. Apesar de eu não saber cantar, né? Mas eu tenho um ouvido muito bom. Independente de você cantar ou não, de você tocar um instrumento ou não, basta ser humano para ser musical. Olha, várias frases, hein? Esse podcast cheio de frases, hein? Um podcast mais calmo, né? Eu estou a favor da gente ter violão em todo podcast agora. Não, que eu pensei que você ia convidar eles uma vez por mês pra dar uma... ativar o cérebro, dar uma relaxada. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso podcast, desse bate-papo maravilhoso, mas antes, a gente queria perguntar para você, Sara, sobre a rede ABC Inclusiva. Você falar um pouquinho pra gente o que é, e se também dá para tirar dúvidas sobre musicoterapia através dessa rede. Perfeito.
A Rede ABC Inclusiva, ela é meio que o resultado, né? É o produto aí, a consequência de todo esse trabalho que a gente vem fazendo na cidade, com o Abril Azul, né? Com os voluntários, desses 5 anos aí de lei, né? Na cidade, e de movimentação que a gente começou a fazer, não só de pessoas aqui de São Bernardo do Campo, mas de todo o ABC e fora também. A gente tem colegas de fora que vêm sempre participar com a gente. E aí, o que a gente foi percebendo, né? Se fala muito dentro do contexto da clínica, na comunidade atípica, sobre rede de apoio, né? E famílias de maneira geral, né? A gente vê muitas mães falando, minha rede de apoio, né? Para ajudar ali no cuidado com as crianças. E aí, a gente começou a perceber que a gente precisava fazer algo, não só para falar da inclusão como inclusão, mas fazer uma rede, né, de inclusão. Algo que a gente pudesse se ajudar nesse processo, com um musicoterapeuta, com um pai atípico, com a pessoa atípica, com a pessoa que apoia a causa, mas não tem o envolvimento direto, né? Então, nasceu a iniciativa, a inspiração da gente criar a Rede ABC Inclusiva, né? ABC por quê? Porque a gente tem gente de tudo quanto é canto, então não ficou só em São Bernardo. E inclusiva porque a gente trabalha a inclusão de maneira geral, e quando a gente fala de inclusão, não é só o autismo. Sim. É tudo que envolve o assunto da inclusão. Então, foi criada, né, no último ano, no último Abril Azul, a gente criou esse evento, esse movimento, né? Esse ano estaremos de novo ali, e a gente tem esse trabalho pra gente se apoiar. E aí, a gente vai se ajudando. Tem os musicoterapeutas, às vezes me acionam, eu preciso de um terapeuta, eu vou lá e indico. Tu já ajuda nisso, vamos lá e indico também. E aí, a gente vai se posicionando. Então, aqui na cidade de São Bernardo, a gente tem o vereador Jorge, que é um apoiador, né, da Rede ABC. A gente tem um trabalho conjunto também, a Vilma, lá de Rio Grande da Serra, a vice-prefeita, faz parte também dessa rede. Então, a gente tem um grupo, assim, bem bacana de pessoas que fazem parte. A Vilma, ela trabalhou por um tempo, não sei quanto tempo, na PAI, né? Então, ela já traz essa questão, psicóloga, né? Do contexto de ajudar as pessoas, ajudar as famílias. E essa rede ABC, então, ela vem para ajudar as famílias de um modo geral, dar um suporte para as famílias. Não que lá eu vou levar a criança, a pessoa, para ser tratada, não. Seria para ajudar as famílias. É um grupo. É um grupo, não é um lugar, não é uma instituição, não é uma clínica. Eu achei que era um local. É um grupo de pessoas que se reúne para falar sobre essa parte da inclusão. A gente faz ações, a gente tem lá o Instagram, a gente tem os musicoterapeutas que fazem parte da rede, né? A gente tem os eventos que a gente faz em conjunto e a gente troca. Então, é um grupo de apoio mesmo, é uma rede onde a gente se conecta mesmo pra gente conseguir trabalhar essa questão. Poxa, mas como que você tá fazendo assim? Mas como que você tá fazendo aí? Né? Então, às vezes tem alguma clínica que quer, ou alguma instituição, alguma empresa que procura uma palestra pra parte de inclusão. Pode acionar a rede, né? Ou alguém da cidade que está procurando informação sobre como funciona na cidade para ter acesso a tal coisa. A gente pode dar informação na rede. Quero um musicoterapeuta para atender, para fazer musicoterapia. Pode acionar a rede que a gente vai direcionar também. Então, é um lugar de informação e de apoio. Qual é o arroba da... @Rede ABC Inclusiva. Tudo junto. Tudo junto. Então, @Rede ABC Inclusiva. O Júnior vai colocar aí na legenda pra... O Júnior vai trabalhar nesse podcast. Inclusive, o Júnior é um dos apoiadores da Rede ABC Inclusiva. O Júnior. Desde o começo. Qualquer dia a gente vai trazer o Júnior aqui no podcast. A gente vai colocar lá o Play gravando numa câmera só. Vai ser entrevistado. O Júnior tem história, hein, meu? O Júnior tem história. E, inclusive, né, fazer aqui a propaganda. Nós gravamos o podcast da comunidade no Alger Studio, que é o estúdio do Júnior. Então tem o @ da Alger aí, quando a gente divulga, né, nos stories, manda no WhatsApp, tem a divulgação da Alger. Então, você que está assistindo, quer gravar um podcast, quer gravar uma palestra, um curso, fazer um ensaio fotográfico, né? Tudo. Gravar uma música. É isso aí. Procura aqui o estúdio do Júnior, Alger Studio, porque tem equipamento, tem estrutura. O Júnior é uma pessoa excelente para te ajudar na gravação do seu conteúdo. Deixa, inclusive, fazer mais um merchan, que todas as coisas que tem lá no Instagram da Rede ABC Inclusive foi produção do Júnior. É verdade. Designer também. Sim. Rapaz, vamos trazer o Júnior. Eu acho. Vamos convidar o Júnior para falar do Júnior. Seu podcast. Gente, que maravilha poder bater esse papo essa noite com vocês.
O Dan costuma falar isso, né? Que a nossa comunidade, ela tem esse olhar também humano, né? De olhar para a pessoa. Como Lógico, tem um acompanhamento espiritual, né? Aquilo que prega o evangelho e aquilo que o carisma nos pede, mas o nosso fundador sempre teve esse olhar para o humano também, né? Para a pessoa. E trazer vocês aqui hoje para explicar um pouco, né, da questão do TEA, do TDAH e também da profissão de vocês, né? Que, assim, eu conheço a Sara há muito tempo, sabia que ela é musicoterapeuta há muito tempo. Mas eu nunca perguntei pra Sara, o que faz um musicoterapeuta? Teve que vir aqui no podcast pra gente poder bater esse papo e explicar e ver quanto isso ajuda as pessoas, né? Só essa explicação que ela deu a respeito aí do seu pai, que pode ajudar, Sim. enfim. Que não é limitado ali só para criança, né? Sim. Tudo mais. Léo falando aí o pessoal que ele atende também. Acredito que muitas famílias podem procurar aqui esses 2 profissionais para até tirar dúvida, para saber se levar na rede, para buscar ajuda. Então, foi um bate-papo muito proveitoso. Também, muito proveitoso. Dan, os profissionais, né? Que trabalham nessa área, né? E não musicoterapeutas, mas psicólogos ou tantos outros profissionais que eles citaram aqui. Precisa avançar alguma coisinha, procura um musicoterapeuta para ajudar, né? Quiser entrar em contato com eles, vai ter o arroba deles aí também. Quiser fazer parte dessa rede ABC inclusiva também, entre em contato com eles. Se você é musicoterapeuta e vivia sozinho no mundo, e achou outros musicoterapeutas aqui também. Não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Então entre em contato com o pessoal aqui. Com certeza serão muito bem acolhidos, viu? E, gente, mais uma vez, muito obrigado, viu? Deus abençoe. Parabéns pela profissão de vocês. Obrigado. Léo, Deus abençoe. Gente, eu acho que pra gente terminar, a música, né? A música, né? E agora, qual música? Porque a gente só ensaiou 3. Agora criatividade. Agora quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Ai, Jesus amado. Não, você é o músico aqui, ó. É uma dupla de 2. Pra gente pensar na dupla de 2 aqui. Vamos lá, pra gente encerrar esse nosso podcast, uma música cheia de sentido. Só um spoiler aqui, eu gravei um trechinho da Sara cantando. A primeira música da Caneca eu mandei pra minha esposa. Ela falou que tinha pedidos, né? Aí ela mandou aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Pede pra Sara gravar um CD infantil. Que voz linda. Ó! Você já quer produzir? Eu pensei que era música. Aí, ó. Pede pra Sara gravar um CD infantil. Ai, que voz linda aí, Você ó. falou como é que a gente se conheceu, que foi bem numa dessa, né? Pode falar, pode falar. Eu tava começando a estudar musicoterapia e tava sentindo necessidade de material para utilizar na musicoterapia com as crianças, direcionada para a musicoterapia. E nessa época, a Sara tava no Instagram agressivo, falando muito de musicoterapia. Aí eu chamei ela e falei, você não tem interesse? Eu tô com uma ideia aqui de fazer um trabalho voltado para musicoterapia. Você não quer gravar? Vamos pensar em alguma coisa? Aí foi criando amizade. Que legal. Aí você queria produzir ela, né? Sim, eu queria gravar ainda CD? Quero gravar. Eu vou gravar. Agora tá mais fácil. Aí o estúdio. Recebeu até uma confirmação aqui agora. A ideia era essa, gravar um material para musicoterapeutas mesmo utilizar nos seus atendimentos. Cara. E aí, bom, a Sara começou a me chamar, então vamos fazer um trabalho aqui. Aí entrei pro Abril Azul, fui pra rede, conexão, aí, ficamos amigos. Que legal, desse jeito. Cara. Tá, através da divulgação da internet, sim, o Léo. Sim, que claro, como eu estava estudando musicoterapia e fazia muitas buscas por musicoterapia, aparecia tudo que era de musicoterapeuta, né? Aí a Sara aparecia muito. Aí eu descobri que ela era daqui do ABC. Olha, falei, que poxa, legal. vou entrar em contato. E aí, através dela, fiz amizade com o Henrique, que agora somos praticamente irmãos. Ramon. Que legal. Sim, cara. Ela apresentou todo mundo na musicoterapia. Só tenho a agradecer. Mas aí ele me perguntou isso. Eu quero te produzir. Você nunca pensou nisso, não? Eu falei, não pensei não. E aí correu aí o assunto. Aqui, ó, a Luana já mandou aqui, ó. Falou, não, pode gravar. Pode gravar. Aí, ó. Você conhece aquela música do Tirei um Dó da minha viola? Conheço, mas não lembro as notas. Faz lá, pode ser? Redondinho.
tenho sonho de falar isso um dia. Solta um ré aí, mas não sei pra onde vai. E aí vocês vão ter que me ajudar. Ixi. Você também aí de casa. Ó, o musicoterapeuta botando nós Vocês vão ter aqui que me pra ajudar, que trabalhar. não é música de tchau. Podia ser o do tchau, tchau, né? Mas vai ser a música do dó da minha viola. É assim, ó. Vou tentar, vamos lá. Vai. Eu tirei um dó da minha viola. Da minha viola eu tirei um dó. Dó. Que bom, é muito bom. Dormir é muito bom, é muito bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei um ré da minha Isso viola. aí já. Da minha viola eu tirei um ré. Rezar É muito bom, é muito bom. Rezar é muito bom, é muito bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. Eu tirei um mi da minha viola. Da minha viola eu tirei um mi. Mingau. É muito bom, é muito bom. Mingau é muito bom, é muito bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. O último. Eu tirei um fá da minha viola. Da minha viola eu tirei um fá. Fá. Milha É muito bom, é muito bom. Família é muito bom, é muito bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. É bom, camarada, é bom, camarada, é bom, é bom, é bom. Foi. Muito bom. Preciso de um dicionário pra fazer essa É, música. a gente precisa da Amanda, né? Que é a Amanda que tava dando a cola pra gente ali. Amanda aqui. Amanda, ó, além de musicoterapeuta, pode ser uma ótima professora de mímica. Fazendo Olha, aqui toda... cola. Foi na mímica, né? Foi. Mas que legal essa brincadeira, né? Trabalha a Essa memória. Tem a pergunta musical. Fá. E aí, meu filho, Eu você tem que pensei em pegar. farofa, cara. Foi a primeira Farofa é bom também. Mas serve. Mas você colocou farofa ou família? Aí ela fez família. Vamos pra família. Ai, gente, é nesse clima descontraído aqui, gostoso, de sorrisos, risadas, músicas, que a gente está encerrando aqui o nosso 19º podcast com os nossos amigos, né? E só tenho a agradecer, né, Dan? Com certeza, tenho a agradecer a participação deles, da Amanda, que está aqui participando também, nos bastidores, e a exemplo do que aconteceu com o Léo, a partir da ação da Sara, compartilha, comenta, manda no grupo da família. Hoje dá para mandar no grupo da família, Hoje que falou dá, de muita dá. coisa, muito conhecimento. Então comenta, compartilha aí, deixa aí o seu comentário, a sua percepção sobre o episódio de hoje. É isso aí, gente. Deus abençoe, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. gente. Obrigada. Tchau, tchau.